Zoet el-Eira, Egito. Nesse local, um egiptólogo italiano chamado Alessandro Barsanti havia sido desencorajado por sua equipe a continuar a trabalhar em uma pirâmide de camadas próxima. Desanimado, ele e seu ajudante decidiram retornar a Gizé pelo Planalto Superior, em vez da estrada que corria ao longo da borda do deserto. Cerca de 1,5 km ao norte da pirâmide de camadas, o ajudante apontou para algo diferente. O chão do local por onde passavam era amplamente coberto por grandes fragmentos de granito, bem como o tipo de pó que é deixado para trás quando as pedras são polidas durante a construção. Isso levou aquele experiente arqueólogo a subir uma colina próxima para avaliar melhor a disposição da terra. E ele notou que o que via poderia esconder algo mais. Essa descoberta foi feita no dia 15 de maio de 1900 e Barsanti ficou tão intrigado que voltou no dia seguinte com mais de 50 homens para explorar um pouco mais. Ele acreditava que aqueles vestígios apontavam para um campo onde havia sido trabalhado blocos de granito, talvez destinados a uma grande tumba que deveria estar escondida na vizinhança. Mas egiptólogos vinham conduzindo estudos naquele local desde a década de 1830 e nunca antes haviam registrado nada, além da inexpressiva pirâmide de camadas. No entanto, ali havia algo diferente, restos do que parecia ser um imenso edifício retangular, cujas paredes mal se projetavam do terreno circundante. Blocos de calcário que ainda permaneciam no lugar, apesar da maioria deles estarem espalhadas em meio a aglomerados de pedras. Estudando o que via cuidadosamente, ele percebeu que no centro do planalto havia uma pequena depressão formando uma bacia e uma espécie de trincheira que ia de norte a sul. Naquele momento, ele sabia que estava na presença de um monumento desconhecido, grande o suficiente para fazer os escavadores comuns hesitarem. Havia uma espécie de imenso edifício retangular, enterrado sob o solo. Quando começaram a escavar, rapidamente descobriram que o suposto edifício retangular era, na verdade, um enorme poço construído de calcário e que descia profundamente na terra. Além disso, eles perceberam que o poço não havia sido apenas soterrado pela areia do deserto, mas havia sido intencionalmente preenchido com uma massa emaranhada de blocos de calcário, pesando de 3 a 4 toneladas cada, jogados ao acaso para baixo em algum ponto no tempo. Lentamente, ele e sua equipe começaram o processo de remoção desses blocos, cavando cada vez mais fundo no poço. O trabalho foi lento e árduo, até que 7 meses depois, eles descobriram algo que não apenas reacenderia sua motivação, mas mudaria instantaneamente toda a sua percepção do local. A 21 metros de profundidade, eles se depararam com um grande bloco de granito rosa que fazia parte de uma parede. Isso era diferente dos blocos de calcário que eles haviam descoberto até aquele momento. O granito rosa é muito mais valioso e muito mais difícil de trabalhar. Ele não era usado pelos antigos egípcios em qualquer coisa, indicando que aquele local deveria ser algo especial. Escavando mais adiante, a equipe encontrou mais blocos de granito rosa ligados ao primeiro, até que em fevereiro de 1905, descobriram um enorme bloco de granito rosa de 30 toneladas que parecia demarcar o fundo do poço, formando a base de uma espécie de pavimento. Para a equipe de pesquisa, aquele bloco era a descoberta que esperavam, talvez a indicação da entrada para um mundo subterrâneo, certamente repleto de túmulos e tesouros incalculáveis.
O que tornava essa possibilidade particularmente empolgante era que até aquele momento, Barsante não conseguira determinar quem havia construído aquele misterioso fosso. Durante a escavação, ele e sua equipe encontraram inúmeras inscrições esculpidas nas pedras que compunham o local. Estranhamente, ele e outros egiptólogos em Gizé e no Cairo não conseguiram decifrar o significado dessas inscrições. Os estudiosos estavam literalmente discordando do que significavam e a quem poderiam ser atribuídas. A cada nova inscrição descoberta, a controvérsia só aumentava. Se houvessem câmeras subterrâneas sobre o granito rosa, provavelmente elas revelariam os criadores dessas inscrições e que outros segredos elas poderiam conter. Determinado, Barsante pretendia descobrir. Antes, ele precisava mover o grande bloco de granito de 30 toneladas para espiar abaixo. Mas quando fez, o que encontrou foi outro enorme bloco de granito, e abaixo dele, outro, e depois outro, empilhados e cada um se ligando com um sulco ao bloco acima. Mas por que alguém se daria ao trabalho de empilhar granito rosa valioso sob a terra? Antes que pudesse responder a essa pergunta, Barsante e sua equipe fariam outra descoberta, que se revelaria a mais notável e enigmática de todo o sítio. Um objeto de uma forma inteiramente nova, um grande tanque oval, igualmente feito de granito rosa, polido como um espelho, com 1,5 metros de profundidade. Estava esculpido em um dos blocos do pavimento que ocupava o fundo do poço. Esse tanque não era apenas incrível por si só, com seus lados espelhados polidos e a sua estranha forma oval, mas parecia que alguém no passado havia feito de tudo para protegê-lo. Seus construtores espalharam sobre a tampa uma camada de cal e sobre a cal um leito espesso de argila, bem espalhada, que impedia totalmente o contato dela com os blocos de calcário empilhados sobre ela. Além disso, eles foram colocados regularmente na argila lado a lado, de modo a envolver a forma preciosa com uma espécie de proteção isolante. Por que isso foi feito? Que importância tinha o tanque que exigia tal proteção? Talvez a resposta estivesse contida dentro da cuba. Não só a coisa inteira havia sido cuidadosamente protegida, mas também era encimada por uma tampa bem ajustada, feita de granito polido da mesma forma e selado ao tanque com gesso. Barsante e sua equipe removeram a tampa, mas quando a levantaram ficaram desapontados. O tanque da cuba estava vazio. Não continha nenhum artefato, nenhum grande tesouro cuidadosamente protegido. Na verdade, não estava completamente vazio. Provavelmente era o depósito de algum líquido encerrado na cuba que teria evaporado ao longo dos anos. Esse estranho depósito preto revelou a natureza incomum daquela banheira. Primeiro, foi levantada a hipótese de que o tanque era um sarcófago não utilizado, mas o cuidado com que foi protegido provava que continha algo, e o depósito enegrecido indicava a natureza desse conteúdo. Não se teria tido a imensa preocupação de escondê-lo sobre uma enorme massa de blocos se ele estivesse vazio no momento em que foi enterrado. A escavação continuou, até que a equipe descobriu um enorme bloco de granito rosa que se estendia de parede a parede, diretamente no centro do poço, que parecia marcar a entrada para aposentos internos escondidos sob o solo. Enquanto Barsante continuava seu trabalho, a notícia de sua façanha se espalhou pelo Egito Antigo e pelo mundo da egiptologia. Muitos estavam céticos de que ele encontraria o que procurava, preferindo acreditar que ele estava enganado.
que estava perdendo o jeito e que, na verdade, aquele poço era um pouco mais do que a fundação de uma pirâmide que nunca foi construída. Depois disso, aconteceram duas coisas que pareciam apoiar a crença de Barsante. Na extremidade norte do poço, ele e sua equipe descobriram uma escada cuidadosamente acabada que subia abruptamente do poço. Não era o tipo de escada criada para operários, eram muito íngremes e muito bem acabadas. Em seguida, algo ainda mais incrível aconteceu. Em 31 de março de 1905, caiu uma terrível tempestade que bombardeou o deserto com chuvas torrenciais e encheu o poço com mais de 3 metros de água. Incrivelmente, apenas algumas horas após a tempestade, o nível da água do poço caiu abruptamente cerca de 1 metro. Certamente porque a água estava vazando para algum tipo de câmara subterrânea, para os tais aposentos escondidos que apenas estavam esperando para serem encontrados sob o poço. Essa era a prova que Barsante precisava para validar sua crença. Ele redobrou seus esforços. Aquilo o estava levando à beira da loucura. O que poderia haver por baixo? Imediatamente, ele e sua equipe começaram a quebrar o piso de granito rosa do poço, tentando cavar grosseiramente a pedra do chão. Mas isso se provou extremamente difícil. Os blocos eram enormes e pesados, e pior ainda, selados com uma argamassa muito forte. Além disso, eles estavam interligados como uma espécie de quebra-cabeça, e mover um significava perturbar todo o conjunto. No final de 1906, ainda sem ter encontrado o que havia sob o poço, Barsante ficou sem dinheiro e foi forçado a encerrar o trabalho e mandar sua equipe para casa. Mas ele não desistiria. Durante anos buscou freneticamente financiamento adicional, afirmando a todos que quisessem ouvir que ele estava à beira de uma descoberta surpreendente. Finalmente, em 1911, ele recebeu seu financiamento e, quase 5 anos depois de partir, voltou para retomar a escavação. Dessa vez, ele não pegaria leve, ordenando que sua equipe removesse cruelmente os blocos de calcário que compunham a extremidade leste do poço, cavando um túnel que permitiria a remoção mais fácil do piso de granito rosa. Entre o peso dos blocos, a argamassa de cimento e o padrão de encaixe, o trabalho foi o mais difícil que a sua equipe já havia realizado. Certamente, quem quer que tenha construído aquele local fez um enorme esforço para tornar os blocos do chão quase irremovíveis. Infelizmente, o trabalho foi tão difícil que Barsante ficou sem dinheiro novamente antes que pudesse resolver o mistério. Pela segunda vez, ele teria que viajar o mundo em busca de um novo benfeitor. Mas antes que ele pudesse encontrar um, a Primeira Guerra Mundial estourou, fechando os locais do Egito para a exploração. Então, em 1917, Barsante morreu inesperadamente aos 59 anos. Em vez de continuar o trabalho de Barsante, os egiptólogos simplesmente se esqueceram do local, deixando o mistério sem solução. Com o passar das décadas, o poço lentamente se encheu de areia, completamente ignorado, até a década de 1950, quando foi escolhido como cenário para o filme de 1954, A Terra dos Faraós. Para prepará-lo para o filme, a areia foi retirada do poço e ele foi reparado para se parecer como seria quando foi construído. E foi isso que proporcionou as fotos e vídeos impressionantes do local pela primeira vez. Intrigado com as fotos incríveis apresentadas no filme, 2 estudiosos italianos decidiram ir ao local e investigar mais a fundo. Mas, infelizmente, também não puderam ir muito longe, porque, em 1964, o acesso ao local foi repentinamente restringido pelo governo egípcio,
que inesperadamente escolheu aquela área para uma nova base militar. Os 2 estudiosos foram rapidamente mandados de volta para casa e nunca mais os pesquisadores dariam uma olhada no misterioso poço e seus segredos ficariam perdidos em meio a instalações militares. A questão mais estranha dessa história é porque os militares egípcios escolheram justamente aquele local como base, restringindo seu acesso exatamente no momento em que o interesse por seu mistério estava sendo renovado. Hoje, muitos egiptólogos tradicionais afirmam que não há mistério a ser resolvido, que o local nada mais é que uma pirâmide inacabada e que seu enorme fosso é simplesmente os restos de uma fundação iniciada para essa pirâmide. Eles não se incomodam com acesso restrito porque acreditam que não há mais nada para investigar. No entanto, essa afirmação é um argumento com poucas provas e muitas dúvidas em aberto. Para começar, a única pessoa a examinar oficialmente o local pessoalmente foi Alessandro Barsanti, um egiptólogo respeitado com décadas de experiência que afirmou explicitamente que não acreditava que aquilo fosse uma pirâmide inacabada. Mas ainda mais do que isso, se o fosso era apenas a base de uma pirâmide, por que seu piso era feito de enormes blocos de granito interligados, unidos por uma forte argamassa, como um quebra-cabeça intrincado e projetado para impedir a remoção? Porque se dar ao trabalho de construir um piso tão surpreendente e complexo, se o poço seria preenchido com calcário, como parte de uma fundação piramidal? E por que usar granito rosa em primeiro lugar? Como já foi dito, o granito rosa era extremamente valioso e notoriamente difícil de trabalhar. Além disso, para chegar até lá, o granito rosa teria que ter sido trazido da pedreira de Aswan, a cerca de 930 quilômetros de distância, e depois arrastado pela areia até o local. Isso parece uma incrível perda de tempo, esforço e dinheiro para algo que seria enterrado. Se o poço era uma fundação de uma pirâmide, por que não usar apenas o calcário? E as inscrições encontradas no local? Se realmente não há mais nada para investigar, por que, até hoje, os egiptólogos não conseguem chegar a um consenso sobre o que significam as inscrições e de onde vieram? E a cuba oval, a coisa mais misteriosa de todas? Se o fosso era uma fundação piramidal, então a que propósito esse tanque finamente trabalhado servia? Por que foi esculpido de maneira tão intrincada em forma oval, muito mais difícil de construir do que um retângulo, e polido como um espelho, com uma tampa perfeitamente ajustada, se era para ser coberto? Por que tanto cuidado em protegê-lo com cal e argila e embuti-lo em blocos intertravados do piso para evitar sua remoção? O que era o resíduo preto que Barsanti descobriu dentro dele? O que essa banheira misteriosa continha? Tomados em conjunto, é claro que a afirmação de que o poço é simplesmente uma pirâmide inacabada é suspeita, na melhor das hipóteses, e completamente errada na pior. Em ambos os casos, o que está claro é que um grande mistério permanece. Então, o que era aquele lugar? Nos tempos modernos, alguns começaram a esboçar uma resposta, e ela começa a 8 quilômetros de distância no Planalto de Gizé. A grande pirâmide de Gizé permanece até hoje como um dos maiores mistérios da Terra. Apesar de séculos de pesquisa, os cientistas ainda não têm certeza de como foi construída ou de sua finalidade. A sabedoria convencional nos diz que ela foi construída como uma tumba para o faraó Khufu, da 4ª dinastia, mas muitos apontam que ela não possui as características que definem outras tumbas em todo o Egito.
Não haviam restos humanos, nem qualquer artefato, joias ou arte, ou utensílios domésticos com os quais um faraó sepultado seria enterrado para uso na vida após a morte. Como existem esses buracos na ideia da Grande Pirâmide como uma tumba, muitas outras teorias surgiram ao longo dos anos explicando seu propósito. De um templo astrológico a um local para armazenar grãos e além. Uma das teorias mais surpreendentes de todas surgiu na década de 1960, graças a um homem chamado Edward Kunkel. Em 1962, Kunkel publicou um livro intitulado A Bomba do Faraó, que abalou o mundo da egiptologia. Neste livro, ele argumentou que as passagens e câmaras dentro e abaixo da Grande Pirâmide eram os condutores e reservatórios de uma enorme bomba de água que teria sido usada para enviar água para o deserto e irrigar a terra. De acordo com Kunkel, a pirâmide, na verdade, continha duas bombas, uma subterrânea, representada pela misteriosa câmara subterrânea da pirâmide, e outra acima do solo, nas câmaras intermediária e superior. Juntos, elas criariam dois riachos que sairiam da pirâmide através de poços nos lados norte e sul. Sem surpresa, o trabalho de Kunkel causou grande ceticismo, não apenas dos egiptólogos, mas também dos engenheiros. No entanto, livres das mesmas restrições da egiptologia tradicional, muitos engenheiros começaram a olhar mais de perto o trabalho de Kunkel, percebendo que ele não era totalmente maluco. Embora o projeto de duas bombas de Kunkel provavelmente não fosse possível, alguns engenheiros notaram que uma bomba de ariete poderia realmente fazer sentido. Esse tipo de bomba é um dispositivo simples, usado há séculos para mover água de um reservatório para outro lugar, usando duas partes móveis e a força da gravidade. Será que os construtores da Grande Pirâmide poderiam realmente ter criado uma bomba de ariete em uma escala tão grande? Com a possibilidade estabelecida, outros pesquisadores e estudiosos adotaram a ideia, projetando um layout teórico, e alguns até acreditavam que o muro de contenção que cercava o complexo da pirâmide poderia ter sido um aterro para um reservatório no local. À medida que mais e mais pessoas começaram a acreditar que a Grande Pirâmide realmente poderia ter sido uma enorme bomba d'água antiga, elas foram apoiadas por um argumento simples e prático: economia. Pense nisso. Estima-se que a pirâmide teria custado algo em torno de 5 bilhões de dólares para ser criada. Então, por que ter todo esse trabalho e toda essa despesa apenas por um túmulo? Obviamente, os faraós egípcios tinham margem de manobra, mas não estavam totalmente desvinculados das realidades das finanças e da economia. Não faria mais sentido se dar a todo esse trabalho por algo que proporcionaria um maior retorno sobre o investimento, como uma bomba d'água que permitiria irrigar sua civilização e alimentar o seu povo? Aqui devemos dar um passo atrás para chegar a outro ponto. Se a Grande Pirâmide fosse realmente uma enorme bomba d'água, então deveria estar bombeando água em algum lugar. E é aqui que alguns ligaram os pontos e retornamos ao misterioso poço em Zoet el-Eiram. Eles acreditam que o local não era uma pirâmide inacabada, mas um local de saída de água bombeada pela Grande Pirâmide, um poço gigante projetado como um reservatório de água bombeada de baixo para cima. Então, olhando para a banheira oval e como ela foi selada com argila e cal, teorizaram que talvez tenha sido por ali que a água vinha, e que talvez tenha sido selado em um momento posterior, quando não estava mais em uso, para evitar vazamento, e assim o poço acabou sendo preenchido com uma massa emaranhada de blocos de calcário. Lembre-se que quando o Barsante limpou esses blocos, a água da chuva se infiltrou no solo.
Barsante pensou que isso se devia à presença de compartimentos escondidos, mas talvez fosse realmente devido à infiltração da água em um sistema subterrâneo não utilizado. Os antigos poderiam realmente ter construído um sistema de irrigação subterrâneo acionado por uma poderosa bomba que se estendia até lá e através do Egito. Na atualidade, a pesquisa sobre o assunto continuou. E, de fato, a ciência está começando a revelar que isso pode ir muito além do bombeamento de água para a irrigação. No início de 1999, um engenheiro naval chamado John Cadman tropeçou no livro escrito por Edward Kunkel, intitulado A Bomba do Faraó, e como especialista em hidráulica, o livro lhe intrigou. Quando começou a lê-lo com mais atenção, rapidamente percebeu que a ideia de Kunkel não era tão ridícula quanto ele havia pensado inicialmente. Querendo saber mais, Cadman começou a aprender tudo o que podia sobre a Grande Pirâmide. E o que descobriu foi que a câmara subterrânea parecia estranhamente com o layout de uma bomba antiga. Ele levou sua pesquisa adiante, observando pelas fotografias que a câmara subterrânea mostrava sinais óbvios de danos causados pela água, principalmente no teto, onde eram evidentes sinais de cavitação, causadas por bolhas de gás na água devido à agitação violenta. Em outras palavras, não apenas a câmara subterrânea poderia funcionar como uma bomba d'água, mas, de acordo com os olhos treinados de Cadman, parecia que havia funcionado como tal. Nesse ponto, Cadman sabia o que tinha que fazer. Ele deveria aproveitar seus anos de experiência com hidráulica e criar seu próprio modelo em escala da pirâmide e sua câmara subterrânea para ver se realmente funcionava como uma bomba d'água. Em julho de 99, construiu sua primeira maquete utilizando um rio próximo como reservatório. E, infelizmente, o modelo não funcionou. Primeiro vazando, depois rachando e não bombeando água como ele esperava. Mas Cadman não desistiria tão facilmente. Ele construiu outro modelo, depois outro, e ambos tiveram o mesmo destino do primeiro. Mas na quarta tentativa, ele acertou tudo e sua bomba finalmente funcionou. Isso provou a Cadman, sem sombra de dúvida, que a Grande Pirâmide poderia sim ter funcionado como uma gigantesca bomba d'água e que certamente isso não foi por acaso. Estava claro que os criadores da câmara subterrânea da Grande Pirâmide sabiam exatamente o que estavam fazendo. Esse foi o avanço que os discípulos do trabalho original de Edward Kunkel, na década de 60, estavam esperando. A prova tangível de que uma bomba d'água na Grande Pirâmide era mais do que apenas especulação. E à medida que Cadman continuou com sua pesquisa, os resultados ficaram ainda mais impressionantes e, de fato, foram muito além do mero bombeamento de água. Tendo provado que a câmara subterrânea da Grande Pirâmide poderia funcionar como uma bomba d'água, Cadman construiu um novo modelo maior e o envolveu em concreto para simular os efeitos da bomba operando no subsolo. Quando o modelo começou a funcionar, Cadman notou imediatamente que, envolto em concreto, a bomba estava criando uma onda de compressão vertical, criando um som recorrente, como um batimento cardíaco, que podia ser sentido no chão, a 6 metros de distância, e ouvido a mais de 30 metros. Cadman percebeu que o que havia construído ia muito além de apenas uma bomba d'água. Por causa das ondas poderosas que gerou, Cadman renomeou o dispositivo como gerador de pulso. E isso mudou tudo. Se a câmara subterrânea da Grande Pirâmide estivesse gerando ondas de pulso, essas ondas teriam se movido através das câmaras superiores de granito e passagens da pirâmide, e devido às propriedades reflexivas do granito, criado ionização na atmosfera, produzindo um campo elétrico. Simplificando,
Os pulsos criados pela bomba subterrânea teriam interagido com o granito da pirâmide para produzir eletricidade. Parecia que Cadman não apenas havia provado que a Grande Pirâmide poderia funcionar como uma bomba de água para mover a água pelo Egito para a irrigação, mas também que poderia realmente criar eletricidade nos tempos antigos. Isso poderia realmente ser possível? Muitos começaram a olhar a Grande Pirâmide com novos olhos e, especificamente, sua composição original, coberta de blocos de calcário tufo branco, conhecido por propriedades isolantes incomparáveis, seus túneis e câmaras abaixo forrados com granito, um conhecido condutor elétrico. Simplesmente, esse teria sido o layout perfeito se a intenção fosse criar e utilizar eletricidade. Pequenos canais de granito de condutividade elétrica cercados por isolamento, não muito diferente dos fios de cobre envoltos em borracha em dispositivos eletrônicos modernos. Além disso, sabe-se que a Grande Pirâmide foi originalmente encimada por uma pedra angular de ouro, um dos materiais mais eletricamente condutores da Terra. Em outras palavras, se a Grande Pirâmide foi projetada para a eletricidade, seus construtores não poderiam ter feito um trabalho melhor. E se não foram, isso é no mínimo uma coincidência histórica, porque eles acidentalmente tropeçaram no projeto perfeito. De fato, a evidência foi tão sugestiva que a ideia continuou a se desenvolver nos tempos modernos. Christopher Dunn é um engenheiro mecânico de fabricação aeroespacial. Na década de 70, ele começou a se interessar pelos mistérios da Grande Pirâmide de Gizé. Por mais de 20 anos, ele conduziu sua pesquisa, tornando-se um especialista proeminente no assunto, publicando dezenas de artigos e se destacando como uma voz confiável. Em 1998, Dunn finalmente publicou seu trabalho. Seu livro descreve minuciosamente um sistema no qual a Grande Pirâmide extrai energia sísmica da Terra, produzindo eletricidade na Câmara do Rei através do uso de hidrogênio, criado por uma reação química na Câmara da Rainha. Esse livro é um indicativo do quão longe chegou essa ideia da Grande Pirâmide como gerador elétrico. Então agora, com isso em mente, vamos voltar para onde começamos, para Zuet el-Eira. Poderia o poço ter sido conectado à Grande Pirâmide por passagens subterrâneas usadas para mover a água, como muitos sugeriram, mas não para fins de irrigação, mas sim para mover água eletrificada usada para abastecer uma civilização antiga como propuseram? Talvez isso tenha algo a ver com o resíduo preto encontrado na banheira oval. Isso poderia ser evidência de algum tipo de queima elétrica ou processo químico. A banheira espelhada polida era o local onde a eletricidade era gerada. Talvez seja por isso que a pesquisa no local foi encerrada tão abruptamente em 1964 e agora está trancada em uma zona militar bem protegida. Talvez sobre o poço, escondido em uma área em que Alessandro Barsanti tentou tanto chegar, esteja a prova de um antigo Egito elétrico, o tipo de segredo que mudaria totalmente nossa compreensão da história humana. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.